E aí, moçada, sexto ano, nós estamos trabalhando aí a formação do feudalismo, estamos fechando as ideias da Idade Média, né? Então, lembra bem, nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e Pós-Moderna. Esse período é no meio da história, nós estamos brincando a Idade Média e a palavra forte aqui é feudalismo. Tem várias palavras fortes, eu queria fazer assim uma explicação de palavras, tá? Soltas para ter entendimento. Quando você escutar a palavra feudalismo significa bem doado em troca de algo. Então você tem um bem que é trocado com outra pessoa. O bem aqui era a terra. Então, no período feudal, a terra é a grande sacada. A terra faz as pessoas ricas ou pobres. Tá bacana? Tudo bem. Como a relação de doação, quem doa para quem? Então, o principal doador, o principal poder, vamos fazer uma hierarquia aqui de senhores. O principal senhor é o rei. Abaixo do rei, você vai ter a Igreja Católica. Esse período da Igreja Católica é muito forte, inclusive o rei só era coroado, só se dava a coroa de rei para alguém quando a Igreja Católica estava presente numa missa que a igreja abençoava o novo rei. Então você tem um rei, você tem a Igreja Católica, aí você vai ter os senhores feudais, né? Abaixo dos senhores feudais você vai ter os servos. Então seria essa a relação. Essa relação pessoal parte de uma relação de suzerano versus vassalo. Suzerano é quem tinha a terra. Por exemplo, o principal deles era o rei. Ele doava a terra a um vassalo. Então o vassalo pegou a terra do rei. O vassalo, por sua vez, dividia essa terra em várias porções para a formação do feudo, entendeu? Então eu recebo do rei e agora você, o vassalo do rei, devo obrigação ao rei, devo pagar impostos ao rei, devo ir uma guerra, ir lá e ajudar o rei, devo colocar meus soldados à disposição do rei, devo me colocar à disposição do rei. Para isso, eles faziam um juramento de fidelidade. Algumas pessoas atribuem, como estava vinculado à igreja, daí a igreja passou a usar também nos casamentos aquele juramento de fidelidade. Prometo amar na pobreza, na riqueza, tá. Juramento de fidelidade trocavam-se também, você recebia do senhor, o doador de terras, principalmente o rei, um símbolo do rei no anel, né? Por isso também é uma tradição de a gente usar o anel para esse nome de pertencer, de fazer parte de uma família, que é você quando casar com a sua esposa ou esposo, entendeu? Coloca essa aliança, juramento, então fazer parte dessa doação de terras aqui também, o ato de fidelidade público, onde a igreja estava presente, onde a comunidade estava presente e via então o vassalo recebendo terras para montar uma nova estrutura que era dele. Chegando lá, ele se tornava suzerano, porque ele era o dono, aí ele arrumava outros vassalos e dividia a terra. Então, essa relação aqui, se alguém perguntar na prova, a relação aqui pode ter uma relação dupla, assim, ele é vassalo de alguém e ele é suzerano também de alguém. Então, é essa relação dupla, né? Ou seja, eu sou senhor de alguém, mas sou servo de alguém também. Bacana? Então, uma relação dupla. Bacana. Abençoado por Deus aqui, essa relação não havia mobilidade social, ou seja, quem nasceu rei, quem nasceu senhor e quem nasceu servo, não muda de escala social. Uma vez servo, servo para sempre. Detalhe cruel e desumano. Para fazer parte do feudo, para ser servo, é voluntário, você entra de forma voluntária. Você não pode sair, mas para entrar você pode. No meio dessa relação social, deixa eu me lembrar de alguém. Tem os vilões. Quem que são os vilões, professor? Vilão é a pessoa que não está vinculada ao feudo. Ele trabalha no feudo, por exemplo, um cara, ele é um agricultor, mas ele não quer a terra do senhor feudal, ele quer lá trabalhar para alguém, até mesmo pelo próprio senhor feudal. Mas ele não está vinculado à terra, então ele pode ficar migrando de um feudo para outro. Os vilões migravam de um feudo para outro. Os servos não, o servo tinha um pedacinho de terra dele, e ele tinha que ficar naquele pedaço de terra e ele não podia sair daquele pedaço de terra. Os vilões ficavam migrando, então trabalhavam, mesmo que de forma desumana, mas em outros lugares. Então naquela relação que eu disse para você, igreja, rei, igreja, senhor, servo, antes do servo a gente pode colocar o vilão e o servo como último mesmo,
até porque a palavra servo é aqui da língua grega, né? Era pobreza máxima, era servidão máxima, né? Servo aqui, uma palavra bonita para não chamar o cara de escravo, que você está visando já, tinha terminado o período da escravatura, o período das guerras bárbaras. Então, para tentar dar um mundo mais organizado, eles vão chamar o escravo de servo, né? Hoje a gente chama de empregado, coisa assim vai. Como é que é a divisão dos trabalhos? Você vai ter uma grande estrutura no feudo central, onde tem o castelo, onde tem as terras do Senhor. Onde estão as terras do Senhor, onde está o castelo do Senhor, nós vamos chamar de manso senhorial. Manso senhorial, onde está a terra do Senhor. Essa terra é reservada ao Senhor, o campo é do Senhor. Em volta do castelo ali as terras são bacanas, são bem cuidadas, são do Senhor. Bacana. Abaixo disso, tudo que está no feudo, nós vamos chamar de manso servil. São as terras que o Senhor vai dividir para os servos. Então você vai ter o manso servil. Você vai ter as terras comunais, que são as terras comunais, os pastos, bosques, floresta. Então essa parte é geral. Comunal vem de comum, comum dos dois. Todo mundo pode usufruir do bosque, tá? Ele pode colocar o animal dele para pastar. Só que no bosque era um local de esporte. O esporte, no período feudal, é só do Senhor. Só o Senhor participa do esporte. Inclusive, alguém pode falar quais são as funções. Alguém se definiu assim, no período feudal, o clero ora, o clero é a igreja, os nobres fazem torneios medievais de luta, o servo trabalha. Então o servo trabalha, o nobre faz dança e esporte, caça, e a igreja faz as suas orações, e assim a estrutura vida que segue. Bacana? Bacana. Então você tem o manso senhorial, você tem o manso servil e as terras comunais, sendo comum, mas não para o esporte, só para alimentação do bicho. Quem caça é só o Senhor. No período feudal nós vamos marcar aqui um período de crueldade, porque você vai ter vários impostos, né? Alguém vai dizer que se você for somar todos os impostos, o que o servo ganha não dá mais que 10%. Ele pagava, primeiro, quando ele recebia a colheita, a igreja católica sabia a quantidade de trigo que ele colheu. O Senhor informava a igreja. E a igreja ia lá e recebia a sua parte de 10%, era o famoso dízimo. Então, daí o dízimo da igreja. Depois ele pagava a corvéia. Corvéia era um pagamento para trabalhar no campo do Senhor. O Senhor tem seu campo e ele não pode sujar suas mãos, ele não pode trabalhar no duro. Então, quem faz isso para ele em troca de estar no feudo, você tem que pagar a corvéia, ou seja, você paga trabalhando no campo, no terreno que não é seu. Bacana? No terreno do seu senhor. Depois você paga a talha, que é a divisão, 50% da sua colheita, do seu pedaço de terra, você devolve ao Senhor. Você tem a banalidade, que é isso, para usar o forno do Senhor, para secar o seu trigo, o celeiro do Senhor, a instalação do Senhor, você paga também outro imposto. Então você tem corvélia, talha, banalidade e outros impostos, tinha a mão morta, depois na aula eu explico para você. Papel da mulher no período feudal, péssimo. As mulheres feministas podem ficar bravas. A mulher é tratada como objeto aqui no período feudal. No mundo antigo já era, professor. No mundo antigo a mulher era um objeto. No mundo feudal continua sendo objeto. Então, a nossa reclamação, nossa manifestação contra a idade medieval. Por isso, quando a gente quer chamar alguém de atrasado, fala, nossa, o cara é medieval, porque a mentalidade de mulher é submissão plena, exclusividade. Era quase um pertencer ao pai e depois pertencer ao marido. Tá bom? Então, mulher, você não pertence, naquele contexto, a mulher pertencia ao pai e ao marido. Pensamento religioso, para a gente fechar, o período feudal tinha uma ideia religiosa muito complicada. Era assim, quem trabalha no pesado, olha que a igreja passava para os fiéis não reclamar da estrutura, o cara sofrendo para caramba, mas você vai sofrer para caramba, mas o seu trabalho vai purificar a sua alma, e aí você pode ir para o céu, porque você trabalhou demais, você sofreu demais, então você vai para o céu. Deu dízimo, tá. E o rico fala, mas eu não estou trabalhando, eu não estou sofrendo, como é que eu vou para o céu? Não, aí você paga uma pequena taxa e nós vamos povoar o céu também com você.
as doenças e as pragas que aconteciam, as chuvas, os fenômenos sobrenaturais. Aí eles falavam, nossa, Deus está bravo com a terra, então está castigando a terra. Dava seca, Deus castigava. Chovia, Deus estava castigando a terra. Nesse período feudal vai surgir a ideia de purgatório, ou seja, nem no céu nem no inferno. É um ambiente onde você está no meio de campo. Você não foi condenado ainda para o inferno, nem foi para o céu ainda. Depende das suas taxas para você sair dali. E aí? Lembrando que essa taxa de purgatório é que vai levar a igreja a romper, ter um rompimento com alguns fiéis, que nós vamos chamar de reforma protestante. Lá no século XV. O período feudal vai do 5 ao 15. Bem no final do período feudal, começando o mundo moderno, você vai ter o rompimento dos fiéis dessa igreja para criar a nova igreja. Basicamente, nós temos que falar para você isso hoje. Fique em casa, fique em paz e cuide-se.